Bem, gente, vamos para a matemática hoje, trazendo aqui a área de figuras planas, a área da circunferência e a área do retângulo. Só para lembrar, a gente tem que, para você calcular a área de um retângulo, você precisa multiplicar a base vezes a altura. E para você encontrar a área da circunferência, você precisa do raio da circunferência ao quadrado vezes π. Normalmente π ele vai ser aproximado a um valor de 3,14. Mas vai depender da questão, né? Tem questão que vai aproximar para π igual a 3, mas normalmente a gente usa o 3,14, quando não vem mencionado na questão. Então, nessa questão aqui, a gente quer saber qual vai ser a área, qual é a área da meta de um campo de futebol. Então, tá a figura aqui. Essa figura representa a área do goleiro, que eu vou ter um retângulo com dimensões aqui 4 metros e 3 metros. Então você pode dizer que esse 4 e esse 3 metros, você percebe que ele está mal dimensionado, né? Mas aqui a área essa linha aqui do goleiro, né, da barra, do gol, vale 3 metros. E para frente, que a gente pode dizer que é a altura, vale 4 metros. Então a base vale 3 e a altura vale 4 metros. Então a gente já tem aqui a área desse, como calcular a área desse retângulo. E ao lado da área do retângulo, a gente tem uma figura que vai representar um círculo, né, uma circunferência. Essa circunferência, né, que vai fazer a parte aí da área da meta, ela tem raio 4. Então, tem 1/4 de circunferência do lado esquerdo e 1/4 de circunferência do lado direito, onde o raio vale 4. Então aqui eu tenho uma área de uma circunferência e aqui eu tenho uma área também de uma circunferência. Só que aqui não vai ser a circunferência total, né? Vai ser 1/4 da circunferência. Ok? Então você vai ter que calcular a área do retângulo e depois calcular as áreas aqui da minha circunferência. Então primeiro calculando a área do retângulo dessa meta do goleiro aí, que vale 3 vezes 4, ou seja, esse retângulo, que vai representar a área aí do goleiro, vale 12 metros quadrados. É a área que representa, que a figura aqui está ilustrada, né? Como sendo essa daqui. E você vai ter também a área da circunferência. Você vai calcular duas vezes a mesma, ou você vai multiplicar por 2, né? Essa área da circunferência. Lembrando que aqui não é uma circunferência total, seria 1/4 de circunferência. O valor do π a gente vai colocar, mas a gente tem aqui que o raio vale 4. Então aqui vai ficar 4 ao quadrado. Então isso aqui vai dar 16π. Se fosse uma circunferência total, mas aqui não é uma circunferência total, é 1/4 de circunferência. Então aqui vai ficar 4π. Como são duas áreas de circunferência, você tem que somá-las, né? Vai ficar 4π mais 4π. Agora sim, a gente vai substituir o π como sendo 3,14. Então aqui vai ficar 4 vezes 3,14. Aqui também vai ficar 4 vezes 3,14. E isso aqui vai dar 12,56 metros quadrados. E aqui é a mesma coisa. 12,56 metros quadrados. Então a área total aqui, vou botar aqui embaixo, a área total é a área da meta. A área total vai ser a área da meta do goleiro. Vai ser a soma de 12 metros quadrados mais 12,59 mais 12,59. E isso aqui vai dar aproximadamente 37 metros quadrados, que é o valor mais próximo que a gente tem no gabarito aí. Então, gabarito letra C. Ok? Uma outra questão que vai utilizar um raciocínio parecido
é essa questão aqui, que vai falar do campo de futebol que vai ser construída, que foi construída uma pista de atletismo que tem 3 metros de largura. Então aqui é a pista que ele está falando. Essa pista aqui de atletismo tem uma largura de 3 metros. Aí ele quer saber quanto vale, né? Quanto vai ser o custo total da construção dessa pista, admitindo que cada metro quadrado vale R$ 500. Então você tem os valores aqui do raio não, da largura da pista, e você tem outros valores aqui que ele diz. Ele fala aqui que a área do campo, né, a largura do campo, a distância do campo vale 100 metros. Você tem aqui a largura 40 metros e você tem que encontrar qual é a área total dessa pista aqui de atletismo para poder calcular o custo total da obra. Então a gente vai dividir novamente essa imagem aqui, essa figura plana, em duas figuras, né? Um retângulo, que vai ser a área do campo de futebol, e depois essa parte aqui que vai ser um semicírculo, e você vai calcular o valor dessa área aqui correspondente a esse semicírculo, tanto da direita quanto da esquerda. Então você vai ter que calcular isso daqui. E depois você vai ter que calcular a área desse retângulo daqui, que corresponde à distância, né, desse campo, né, a altura do campo, vamos dizer assim. A largura vale 40. Então, vamos lá dividir essa figura em duas figuras planas, uma circunferência e um retângulo. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é calcular qual é a área do meu retângulo, da figura aqui que vai representar um retângulo. Qual é a área que representa essa parte aqui da minha pista? Para você calcular essa parte daqui, que vai ser a mesma daqui de baixo, você tem que saber qual é o comprimento, né? É essa palavrinha que estava faltando, comprimento, que vale 100, e multiplicar pela largura que corresponde à pista, que é de 3 metros. Então vai dar 100 vezes 3, 300 metros quadrados. Somente essa parte daqui, né? Só essa parte aqui vale 300. A mesma coisa aqui de baixo. Aqui, a coisa aqui de baixo também vai ser 300, 100 vezes 3, que é 300 metros quadrados. Então você já tem a área da pista que corresponde a essa região aqui em vermelho. Agora a gente vai calcular a área da pista que corresponde a esse semicírculo, né? A semicircunferência aqui da direita e da esquerda. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que calcular a área da circunferência, né? Que seria πr ao quadrado. E o detalhe é que você vai ter dois raios, né? Para poder você calcular a área apenas da pista, você vai ter que verificar o raio, que seria um raio maior, que é o raio daqui até aqui, do centro do semicírculo até a extremidade da pista, e depois você subtrai da área correspondente ao semicírculo menor, a borda menor. Então vamos calcular aqui, vou apagar aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular a área correspondente ao raio maior desse semicírculo, que é daqui até aqui. Esse raio maior, ele tem um valor de 23 metros. Esse é o raio do semicírculo maior. E depois você vai subtrair do raio do semicírculo menor, que é a distância daqui para cá. Por que isso? Porque você só quer saber a área dessa pista. Então você vai fazer um cálculo para π 23 ao quadrado dividido por 2, né, para essa área desse lado, e depois você faz para a área desse lado aqui. Isso aqui vai dar, vou fazer na calculadora para não errar, e considerando π igual a 3,14. Então vai ficar 23 ao quadrado vezes 3,14
dividido por 2, que seria somente a área daqui. Se a gente quiser somente esse lado direito, se a gente quiser considerar tanto esse quanto esse, a gente considera uma circunferência só. Aí a gente não precisa dividir por 2. A gente pode, para facilitar o nosso entendimento, a gente considerar essa parte aqui mais essa da esquerda uma circunferência só. Então aqui ficaria o valor correspondente a 1.661,06 metros quadrados. Isso aí é a área da circunferência maior. E a área da circunferência menor, que é a mesma fórmula, πr ao quadrado, seria π 20, que é o raio, ao quadrado. E isso aqui, vou fazer na calculadora para não errar a continha, vai ficar 1.256 metros quadrados. Aí a gente faz o quê? Vai subtrair as duas áreas para poder encontrar somente a área da pista. A área da pista, então, que a gente precisa é igual a 405,06 metros quadrados. Por que a gente fez isso? Porque a gente só quer saber qual é a área da pista. A gente não quer toda essa área daqui, né? Só quer essa região daqui. Tá? Então a gente tem que fazer esse cálculo considerando uma circunferência maior e a outra menor. Sabendo da área, da circunferência e também do retângulo, a gente vai somar, né, todos os valores de área e encontrar a área total. Então, qual seria o valor da área total? A área total vai ser a área do meu retângulo mais a área das circunferências. Isso aqui, então, vai ser igual a 300 mais 300 mais 405,06. Vai dar igual a 1.005,06 metros quadrados, que isso você vai multiplicar por 500, que é o valor do metro quadrado. Multiplicando isso por 500, a gente vai encontrar o valor exato, né? O valor exato total da construção, como sendo 502.530. 502.530 mil é o valor, é o custo total da construção, tá? Então, gabarito letra D. Questão aqui trabalhosa para você encontrar a resposta, né? Entender e encontrar a resposta, mas a ideia, né, o cálculo é bastante simples. Você usou conceitos aí de figuras da geometria plana, né, de figuras planas, o triângulo, ou melhor dizendo, o retângulo e a circunferência, ok? Bem, a gente volta numa próxima, trazendo mais questões. Até mais.